Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. Esse é mais um AssimCast que está começando agora. Lembrando aí que a gente gosta de trazer informações para você, profissionais, pessoais, dicas. E vem muito conteúdo bom aqui hoje, então fica aqui com a gente que vai ser muito legal. Apresentando comigo aqui hoje, a gente tem o privilégio de ter a presença dela mais uma vez. Seja muito bem-vinda, Alessandra, aí representando a ACI. Tudo bem contigo? Tudo bem, como é que está, Patrick? Que Tudo honra certo. estar junto com você novamente, né? E hoje aqui na cadeira, representando a ACI de Mafra na parte da diretoria, né? Estamos juntos aí com essa figuraça. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre o nosso querido Joel. Perfeitamente. Prazer, tá? Obrigado mais uma vez aí, tá? Como a Alessandra falou, vamos conhecer mais aí do nosso convidado, né? Joel Souza, que é empresário de desenvolvimento humano, além de que ele já faz também várias outras coisas que a gente vai descobrir aqui juntos também. E um cara internacional, né, Alessandra? Um cara internacional. Então a gente vai saber um pouco mais como este português veio parar aqui no Brasil. Seja muito bem-vindo, Joel. Obrigado, Patrick, pelo convite. Obrigado, assim, também por estar promovendo essa ideia, trazendo essa apresentação dos empresários aqui da cidade. E para mim é uma honra estar aqui com vocês também e contar um pouquinho da minha história, compartilhar a minha história. Eu sou português, nasci em Guimarães 872 anos depois do primeiro rei, que foi Dom Afonso Henriques, para quem não sabe, mas... nasci não dentro do castelo, mas num hospital construído ao lado, alguns anos depois. Entendi. E acabei nascendo lá nessa cidade, vivi por algum tempo, mas, entretanto, desde os 18 anos que eu saí da minha cidade para ser algo que era um desejo meu desde muito cedo, que era ser jogador de futebol. Não fui uma estrela, não fui não fui uma estrela, né? Não fui um atleta extraordinário nesse sentido, mas um grande atleta, digamos assim. Digamos que não fui um grande jogador, digamos assim, talvez de grande marca nacional, mas fui um jogador que tive a oportunidade de ganhar dinheiro através do esporte, que foi o futebol na época, que eu super apaixonado. Que legal. Tive essa oportunidade e me trouxe para várias outras cidades, para vários outros lugares, então desde muito cedo, dos 18 anos também, saí da cidade até hoje. Certo, dos 18 anos. A partir dos 18 anos. Legal demais. Deixa eu, só antes da gente entrar de fato falando mais sobre negócios, né? Mas por uma curiosidade minha aqui, a gente sabe que o futebol português é muito, né, muito forte, né? Não precisamos nem ir muito longe aí para falar, obviamente, Cristiano Ronaldo, né? Então é o maior aí. Que referência, né, Patrick? Exatamente. Geograficamente, é próximo da onde tu morava? Como é que é? Eu não sei, não conheço. Então, Portugal, Portugal é mais ou menos do tamanho, um pouco... vamos supor assim, mais ou menos o tamanho do Paraná, Santa Catarina um pouco mais pequeno. Sim. Então, ou seja, é um país bem pequeno e tem menos habitantes, inclusive, do que o Paraná. Paraná temos em volta ali de 15 milhões. Em Santa Catarina nós temos aqui de 7, 8 milhões mais ou menos. Portugal hoje ele tem à volta de 11 milhões de habitantes. É um país super pequeno e eu nasci no norte do país. Só que nessa minha carreira esportiva, né, eu acabei indo morar também nos Açores. Então eu vivi por muito tempo numa ilha paradisíaca, que é o ponto mais alto de Portugal, que é a Ilha do Pico, fica no Oceano Atlântico. São 9 ilhas, são diversas ilhas, é espetacular, um país, é uma área que eu considero também minha casa, porque realmente durante 14 anos eu vivi nos Açores. Então eu acabei indo para lá jogar futebol para um clube e acabei jogando em vários clubes lá dos Açores, né? Do arquipélago dos Açores, que são 9 ilhas. A Ilha do Pico, então, também considero hoje a minha casa. E desde muito cedo, então, Portugal, norte do país, eu nasci no norte do país, fica mais ou menos ali a 30 minutos, 40 minutos do Porto, Guimarães. Eu nasci em Guimarães, mas eu morava numa pequena cidade, uma pequena aldeia chamada Lustosa, que pertence a Lousada, que aí pertence ao distrito do Porto. Guimarães pertence ao distrito de Braga. Mas assim, digamos que é tudo muito próximo, 30 minutos da cidade ali do Porto, que temos ali as duas principais cidades, Porto e Lisboa. Lisboa fica mais ao sul, aí temos o Algarve, que é a área mais de praias e tudo mais, mas as duas grandes cidades são Porto e Lisboa, e nós saí mais perto do Porto, nessa cidade histórica, né, que é Guimarães, onde nasceu Portugal. Perfeito. Alessandro, em qualquer momento também quiser fazer as perguntas, você sabe que você está em casa aqui, né? Maravilha. A gente costuma falar bastante sobre a questão de desenvolvimento humano aqui no nosso programa, né?
trazendo que ou você gosta ou você não vai gostar de jeito nenhum, porque, né, lidar com um ser humano, lidar com pessoas não é algo que seja tão simples assim, né, Joel? Como é que isso foi despertado para ti? Assim, em que momento que você foi olhando, foi se profissionalizando e aí você realmente decidiu de trabalhar com desenvolvimento humano? Então, Patrick, eu tinha uma infância bastante difícil. Eu sou filho de uma família muito simples, muito pobre, e encontrei na minha carreira desportiva, através do futebol, uma oportunidade de crescer profissionalmente e mesmo financeiramente. Então foi uma oportunidade desde cedo de sair de casa, mas desde os 16 anos que eu tinha parado de estudar. Até porque não havia condições na época e tinha que contribuir em casa com uma ajuda financeira, não daria para ter continuado a estudar. Depois, como eu tive essa oportunidade no futebol, eu joguei até aos 33 anos de futebol e também saí de casa e acabei vivendo em outros lugares, ou seja, conhecendo outras pessoas, mudei de ambientes. E é fundamental isso, a mudança de ambiente ela faz com que você também se mude os seus comportamentos, as suas atitudes, e aí vai tudo ao encontro disso que nós falamos hoje, que é desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano. 33, desculpe, mas tu jogou até 33 anos? Joguei até aos 33, dos 18 aos 33. Não, como eu te falei, não fui grande estrela, mas deu para jogar futebol, ganhar uns trocos, conhecer muita gente. Conheço hoje pessoas de todo o mundo, tive amigos de várias etnias, ou seja, hoje tenho amigos em Macau, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Suíça, jogadores que tive a oportunidade de conhecer, amigos. E isso é muito, na África, em vários, Senegal, Zaire. Então é muito interessante que eu tive essa oportunidade também de conhecer outras pessoas. E depois, como é que eu entro nesse mundo? Né? Então, acabei vindo para o Brasil dentro dessas escolhas que foram feitas. Não vou aprofundar muito essa história porque ela é muito longa, mas eu tive a oportunidade de vir para o Brasil em 2015 e empreender no Brasil. Ou seja, eu vim para cá, eu comprei uma empresa em Curitiba, eu vivi na cidade de Curitiba desde que... Eu vim 2 anos antes de conhecer o Brasil, porque a informação que passa para a Europa, no geral, claro, falo por Portugal, porque realmente, mas eu acredito que é muito generalista essa ideia, que o Brasil é muito ruim. É um país ruim, que só tem assalto, só tem trafulha, só tem gente ruim, e é futebol e carnaval e mais algumas coisas, né? E então eu também tinha esse receio. Espera, eu vou para o Brasil e eu vou ser assaltado, vou ser assassinado. Eu estou correndo um risco muito grande. Então, quando veio essa proposta de vir morar para o Brasil e empreender no Brasil, eu vi essa oportunidade. Espera, primeiro eu vou conhecer a cidade, vou ver como é. E graças ao meu bom Deus, eu tive a oportunidade de vir morar no Sul. Eu conheço já 8 estados do Brasil, já fiz treinamentos, palestras em vários estados, mas o sul do Brasil, Santa Catarina e também Paraná são os 2 estados que eu considero irmãos e com certeza os 2 estados fabulosos. Tá? Não estou a dizer que os outros não são maravilhosos também, mas aqui umas características diferentes, talvez por causa das culturas, né? Das etnias, então é muito, muito legal. E eu me adaptei, vi que era bem interessante, voltei lá e depois então em 2015 eu voltei para cá já com mala e cunha, como costuma dizer, e fazem 11 anos que já estou aqui. Vai fazer 11 anos que eu estou aqui no Paraná. Entretanto, agora aqui na cidade de Rio Mafra, né, que eu considero aqui 2 cidades irmãs. Eu tenho negócios aqui em Rio Negro, mas faço parte assim também em Mafra, tenho negócios em Mafra, ou seja, aqui no Planalto Norte, Santa Catarina. E vim morar agora recentemente, fazem 3 anos aqui na cidade. Perfeito, perfeito. Alessandra, super ativa, né? E coordenadora também do núcleo de jovens ali da SIM. Qual seria a importância de ter um profissional, né, no ramo de desenvolvimento humano, trazendo palestras, treinamentos ali para o núcleo? Agora eu queria saber da outra, né? Porque é uma soma, né? Exatamente. Para vocês. Como no outro encontro a gente estava aqui falando sobre as oportunidades, sobre mostrar o que é o núcleo, sobre mostrar o que é o empresário, o empreendedor, que ninguém nasce pronto, né, Joel? Ninguém nasce empreendedor. Mas é baseado nas expertise dos nossos nucleados que a gente consegue proporcionar conhecimento vivencial, né?
para os nossos associados. Então, a gente sempre fala, Joel também comenta muito sobre isso, até nós temos uma pauta para se levantar, né, de uma exposição que ele colocou, sim. Eu sempre falo dentro, representando o núcleo, é maravilhoso hoje quando o nucleado ele se põe à disposição, trazendo ideias para somar e, é claro, abrilhantar ainda mais os nossos empresários, principalmente os jovens empresários. Eu não digo só jovens empresários de idade, porque assim como tem o jovem gurizinha que, né, começa novo, empreendendo, também tem a faixa mediana que sai de um CLT e começa, sim, a criar uma nova jornada empreendedora. São considerados também jovens empreendedores. Sim. E é nessa que a gente consegue ter profissionais, tanto quanto o Joel, para trazer e agregar esse conhecimento. Nós temos um momento lá, você faz parte também, o momento do jovem empreendedor, onde o empresário ele relata nos seus 5 minutos, 10 minutos, um bocadinho do que ele faz. Entende? Sim. Então, eu vou estar lá me apresentando. Quem sou eu? Eu faço isso, tenho experiência nisso. Por isso que a gente fala, eu conheço um bocado aqui do Joel, porque em tantas apresentações, né, Joel, a gente acaba conhecendo um pouco mais. Patrick, a Patrick é sobre isso. O que você pode ampliar, né, no conhecimento dos nossos jovens empresários, dos nossos outros empresários. E Joel vem nesse segmento aqui junto conosco para trazer esse conhecimento. Já tivemos a oportunidade também de uma imersão sensacional e fabulosa no último ano, né? Sim. Sobre... Era também a parte, né, de... Envolvia liderança de mim mesmo, ou seja... o auto-eu, autoliderança. Né? O autoconhecer então, e tal. Bem imersiva, foi bem emotiva, então envolvendo essa área da liderança, mas também do autoconhecimento, envolvendo toda essa questão. Mas até trazendo aqui quando eu vim para cá, para o Brasil, eu vim empreender num ramo totalmente diferente do que eu atuo hoje. Eu tinha uma empresa de caçambas de lixo. Sabem aquelas caçambas estacionárias? Coletoras de entulho. Então comprei esse negócio, eu tenho carta de pesados, na época eu peguei no caminhão, fui para a rua, boto o GPS, aí eu mesmo fui para mão na massa e realmente atuava ali, eu vim morar para Santa Felicidade, ali em Curitiba, um bairro bem, bem legal, e eu morei ali e empreendi nessa área, só que devido a uma situação pessoal, eu acabei realmente caindo numa situação ao qual eu precisei buscar o desenvolvimento humano, ou seja, ajuda, tá? E realmente eu acabei passando por um processo de divórcio, onde realmente eu deixei tudo aquilo que eu tinha naquele momento, abdicando de questões de financeiras e tudo mais, porque até tenho um filho, e eu preferi abandonar e começar do zero, num país que eu não conhecia. Eu estava cá apenas há quase há um ano, nem fazia um ano ainda, e eu decidi que ia dar certo. Eu decidi que ia mudar, que as coisas iam ser diferentes e eu pensei duas coisas. Ou eu ia embora, voltava para a casa da minha mãe, embora eu já tinha saído lá desde os 18. Então, mas sempre a nossa casa da nossa mãe sempre tem um lugar para nós voltarmos. Né, João? Então eu pensei, ou eu volto para a casa da minha mãe, ou eu volto lá para os Açores, que também todo mundo conhece, onde eu já vivo há algum tempo, ou continuo aqui e vivo perto do meu filho. Eu sou um sinestésico, que é uma linguagem, é uma forma de aprendizagem, de linguagem do amor. Eu gosto de sentir, de abraçar, de beijar, de cheirar. E como vai ficar isso? De estar perto do meu filho, sim, né? Vou lá para Portugal, quando é que eu consigo voltar aqui? E tudo isso me fez pensar e realmente eu entrei num estado depressivo, até aproveitando, estamos aqui no Setembro Amarelo, e quanto Aproveita o gancho, né, João? Aproveita o gancho e explana esse apelo, porque além desse cuidado, você também vivenciou. E a gente pode até aproveitar, olhando direto aqui para a câmera, e falar sobre o Setembro Amarelo e o que influencia hoje as pessoas que cuidam da parte emocional, da inteligência emocional, cuidam dessa área intelectual, como nós de fora conseguimos auxiliar. Sim, sim. E é nessa pegada onde você vem agora relatar que você buscou esse acolhimento e essa ajuda, né, João? E hoje eu trabalho com isso. Eu acho muito legal, só endossando isso que a Alessandra falou, justamente a gente trazer esse assunto aqui para o nosso podcast, justamente porque, assim, acho, inclusive, muito legal, Joel, tu poder falar sobre isso, porque às vezes as pessoas elas acabam se prendendo ainda mais, né? Ah, não, poxa, não quero expor isso e tudo mais. Sendo que
nitidamente a gente vê o quanto isso fez com que eu tivesse mudanças na tua vida, mas olha o quanto você hoje vive numa plenitude profissional também, né? E aí a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas justamente para trazer estampadamente assim que é possível tu melhorar, é possível você desenvolver e tudo mais. Então, acho que é bem importante a gente falar sobre. Então, e foi exatamente isso que aconteceu comigo. Ou seja, eu precisei, porque realmente eu estava num momento em que eu estava me isolando cada vez mais, eu estava num processo psicológico bem difícil, eu estava sozinho, num país que eu conhecia há pouco tempo, poucos amigos, ou seja, eu estava mesmo decidindo, ou eu vou embora ou eu continuo, realmente dou a volta por cima. E claro, eu falo a gente, mas eu falo por mim, eu tinha um anjo, conheci um amigo, tenho um amigo que era apaixonado por futebol. Quando eu cheguei cá também fui logo arrumando ali umas peladas, né, que falam, uns joguinhos ali para jogar ao fim de semana, à noite. E aí fui conhecendo ali a galera do futebol, mas pronto, criei uma amizade muito grande com o Daverson. E o Daverson até hoje é um grande amigo meu, um grande irmão, porque também me deitou a mão naquele momento. E eu fui trabalhar com ele na época, mas eu estava muito mal de cabeça. Então eu precisei, e foi através realmente de uma palestra que eu assisti, promovido por essa empresa, que realmente mudou a minha mentalidade. Eu disse, olha, eu estou fazendo as coisas erradas, não estou fazendo as coisas certas. E realmente foi uma virada de chave. Claro, demorou muito tempo, depois, claro, ficaria muito longo a gente aprofundar tudo isso, mas realmente foi aí que eu vi que eu precisava de ajuda, fui buscar ajuda. Através dessa ajuda, eu voltei a estudar, porque eu não tinha estudado até então. Lembram-se daquele rapaz que eu falei que aos 16 anos parou de estudar? Sim. Eu voltei a estudar aos 33. Parei de jogar futebol aos 33 e meio, estava no Brasil, e aí logo depois eu comecei a estudar. Então eu hoje tenho várias formações, sou filósofo, formação, tenho também processos gerenciais, tenho pós-graduado em neurociência, pós-graduado em psicologia, porque eu fui entender os mecanismos, como é que isso acontece no nosso cérebro, por que eu estava daquela maneira. Você também tirou atrás do negócio, né? Você pensou assim, já que eu parei de estudar, agora eu vou E o negócio total de estudar, mais, ele é tão contaminante, né? Tão gostoso que quanto mais você começa a estudar, é perigoso, porque você acaba vivendo, né? Quero mais, quero conhecer, quero conhecer um pouco mais. Né? Na área, a gente chama que tu se torna um obeso intelectual, ou seja, e eu me tornei isso. Eu sinto que me tornei um obeso intelectual, porque realmente eu fui buscar muita coisa. E eu fui fazer curso de coaching, eu fui fazer curso de reiki, barras de axis, terapeuta de barras de axis. Depois eu só não queria ser terapeuta, eu queria ensinar barras de axis. Eu me tornei facilitador, eu me tornei trainer de coach. Eu trabalhei nos maiores institutos do Brasil de coaching, formei diversos coaches ao longo do norte. Hoje tenho amigos em todo o país, desde o norte, Pará, até ao sul do Brasil. Conheço várias pessoas, vários amigos, porque já foi muito a minha vibe, essa questão de criar amigos, criar amizades para a vida. Então eu tenho hoje amigos de quase todos os estados do Brasil, porque vieram participar de cursos. Cheguei a fazer cursos em Salvador, São Paulo, Rio Grande do Sul, então a gente rodou Santa Catarina. Então sempre eu acabei buscando a área de conhecimento académico, mas também cursos livres, porque eu me apaixonei por aquilo. Porque eu vi que é possível mudar padrões, ressignificar situações e conseguir grandes mudanças mentais, né, psicológicas. E eu, como através de uma palestra, fez uma pequena mudança. Ainda assim precisei trabalhar, claro. Eu hoje também tenho os maiores cursos do mundo de hipnose. Eu trabalho também com programação neurolinguística, fiz o curso. Fui representante, inclusive, ainda hoje ofereço esse curso, que é a formação de programação neurolinguística, uma certificação do próprio criador, ou seja, de quem inventou, com a assinatura dele. Então, nós ainda, enquanto ele for vivo, né, ainda podemos fazer isso. Então, nós temos essa formação, ou seja, eu era nosso instituto, né, porque eu era um dos trainers. Fui crescendo dentro da escola de treinamentos e me tornei um trainer dentro da escola, fazendo todas as formações, estudando junto com isso. Me abdiquei de muitas coisas pessoais, né, muitas das coisas internas, para realmente me dedicar àquilo por muito tempo. Eu sou há 10 anos, estamos falando aqui em 10 anos, tá? É um processo de 10 anos. Mas realmente foi ali nos 2, 3 primeiros anos, 4 anos ali que realmente foi esse boom. E hoje trabalho com hipnose, trabalho com programação neurolinguística, psicologia do trabalho, neurociência, barras de axis, terapias. Tudo que é terapia eu já fiz tudo. Para entender o mecanismo, tá? Para entender o mecanismo, como funciona, como é que acontece, pontos de vista diferentes.
Então, são assim bem... Traumas, né? Traumas que impedem a evolução, enfim, né? Aí chega uma situação e eu escolho a melhor... que fica melhor? Se não funciona com uma, funciona com outra. Joel, eu tô assim, cessado. Alguma coisa ela vai sair dali e vai dar um diagnóstico. Né? Pelo menos nós vamos fazer um esforço juntos para ajudar nesse processo. Claro, existem mecanismos que aí a ciência depois traz. Olha, não está a funcionar por qual motivo? Que tipo de padrão de pensamento? O que é que está acontecendo? Que tipo de trauma foi? Claro, temos alguns resultados extraordinários, tem algumas coisas que nem todo mundo, é possível todo mundo conseguir essas mudanças, nem todos conseguem devido às vezes à profundidade desse trauma, à dificuldades, mas sim, ajuda. Sim, perfeito. Eu acho que duas coisas eu só queria falar também antes da gente entrar no próximo assunto, que é isso que vocês falaram, é bem interessante, é a segunda vez que eu escuto falar sobre isso aqui no Simcast, que é a obesidade intelectual, né? Porque realmente você ter muita bagagem, não dividir isso, não vai te agregar de nada, né? E também essa questão de ter um excesso de busca de conhecimento, né? Até como você já trouxe, que conhece da área de psicologia e filosofia, acho que responde isso também como um preenchimento de vazio, né? Se você está muito tempo ocupando ali, justamente buscando conhecimento, isso acaba também não sendo algo tão saudável, né? Exatamente, isso esgota. Exatamente. E aí, aproveito para falar algo que a Alessandra trouxe, falando um pouco do núcleo do jovem empreendedor. O óbvio precisa ser dito, né? Então, sim, não necessariamente a gente não estamos falando de idade e também nem de negócios que são novos, né? Por que eu estou falando isso? Porque justamente acho que é legal a gente frisar que, para mim, também como nucleado, é principalmente sobre ideias jovens, né? Ideias novas, contemporâneas. Né? Exatamente. Então, ali é aquele momento em que você troca ideias, né? O network a gente nem precisa falar sobre isso, mas é realmente um público inovador. Acho que isso deve ficar bem pincelado. E agora eu te pergunto, Joel, né? Aí trazendo toda essa introdução que você nos trouxe aí, falando um pouco da sua vida e de como as coisas foram acontecendo, e em que momento você se une à ACI, né? Em que momento você se une também ao núcleo do jovem. E qual a importância disso, né, para ti como profissional? Como é que foi? Então, como já atuava na área de desenvolvimento humano em Curitiba, tinha um instituto, depois esse instituto acabou durante a pandemia, ali um pouco antes da pandemia, esse instituto ele acabou se dissolvendo e tudo mais, e alguns profissionais, cada um tomou as suas direções, e aí nasce um pouco antes. Eu peguei uma empresa que já existia, a Simone Castro, a minha companheira, ela tinha a Atualize Brasil, e eu, como trainer que era, aproveitei essa empresa e comecei a utilizar, hoje utiliza assim, quem está inscrito na Assim é a Atualize Brasil, eu sou o trainer, embora assim, a Atualize Brasil ela é para passar a nota fiscal quando necessário. Sim, entendi. Entendeu? Então, a pessoa física que está ali no processo, no caso. Isso. Seria... Então, o que acontece? Como eu já trabalhava com isso, já tinha feito algumas ações na ACP, na Associação Comercial do Paraná, já tinha feito lá alguns projetos com eles. Então, ao chegar aqui, aí eu vim para a cidade e nós viemos empreender noutro negócio. Nós temos uma loja de produtos para odontologia. Então viemos abrir aqui a gente chama do Planalto Norte, estamos aqui em Rio Negro, mas atuamos aqui na área do Planalto Norte e aqui na cidade com produtos para dentistas, né, e protéticos. E viemos empreender uma questão estratégica, pensada. Ao conhecer a cidade, vi para cá, decidimos morar também aqui na cidade e automaticamente fui contribuir com procurar Primeiro fui procurar um campo de futebol onde eu podia jogar um futebolzinho. Vamos procurar uma coisa importante aqui. Foi a primeira coisa que eu fiz. Primeiro de tudo. Foi a primeira coisa. Depois a casa, supermercado, escola. Tá um lugar lá, saúde, né? Tudo aqui. Não tem problema. Calma. Campo aqui, ó. A primeira coisa que eu fiz foi isso. Foi procurar um campo de futebol. Eu sou muito apaixonado por futebol, embora, claro, tu me falaste ali em relação a Portugal, de ter o futebol, qual é as diferenças. Realmente Portugal é um país muito pequeno, mas ele aposta muito no desporto e dá oportunidades para todos. Por isso eu fui jogador de futebol profissional, embora nenhuma estrela, mas eu tive a chance de ser, porque tem processos bem definidos. Sim. Também é um dos outros projetos que eu tenho, tá? Também tenho um projeto muito interessante para levar jovens jogadores para a Europa, trabalhando a mentalidade. Porquê que vários jovens jogadores, terminam a carreira até mesmo antes dela começar?
mais uma vez por questões mentais. E no Brasil nós vemos muito isso, porque tem muita variedade, tem muita quantidade e acabam-se perdendo nas questões mentais, ou tem que ter realmente alguém que acompanhe, ter um bom empresário, ter quem indique, né? Que costuma-se dizer. A gente diz um bom aqui, padrinho. né, Patrick? Então Um eu estou padrinho. nesse projeto também de trabalhar as questões mentais, um projeto para trabalhar a mentalidade do jogador e depois oportunizar a colocação na Europa em times de Portugal. Então temos aí também, quem estiver interessado, é um bom negócio, é uma oportunidade, porque lá não é que seja mais fácil, mas vai ter mais oportunidades. Aqui às vezes com uma concorrência muito grande, lá acaba de ser já mais definido. Olha, vais para lá e só depende de você. Isso. E aí eu vou trabalhar, fazer um acompanhamento mental, né? E depois, claro, é só seguir as regras. Então nós temos vários projetos, aí foi então que vim morar para cá, para a cidade, decidi morar aqui e aí, entretanto estou aqui já há 3 anos. Procurei depois então a Associação Comercial para ajudar, até lembro que na época fiz uma palestra gratuita, várias palestras que eu já fiz gratuitas para a associação, para entregar para algum benefício, algum conteúdo e para as pessoas também terem a oportunidade de conhecer. Perfeito, perfeito. O que eu ia comentar ali aquela hora é que vocês são aí talvez os melhores e maiores importadores de técnicos, né? O Brasil aí hoje tá super bem aí também, né? Com a parte técnica. Muito bem. E assim, Portugal, é como eu te digo, um país pequeno, mas ele tem processos estruturados. Ou seja, tem um último clube que eu joguei lá, um clube que oferece futebol para todos os clubes lá, eles oferecem escolinhas de futebol. Não existe a escolinha de futebol paga. Agora, claro, já começa a haver alguns movimentos para pagar uma ajuda de custo e tudo mais, mas isto é um apoio da própria prefeitura, do município, para que aquele jovem tenha direito a um treinamento e ele entra num clube de bairro, que todos os bairros quase têm um estádio, então é muito fácil de encontrar um clube. Claro, depois os jogadores vão sendo selecionados também para os grandes clubes, mas clubes pequenos têm em todos os bairros, digamos que em todos os bairros aqui teria um estádio, um campo, e teria uma escolinha de futebol e um time principal e um campeonato durante 10 meses. Então, e os próprios jovens também jogam durante 10 meses. Ou seja, imagina aqui o Campeonato de Rio Negro, o Campeonato de Rio Negro e Mafra, onde tivesse um campeonato durante 10 meses de adultos e depois de petizes, que são 4, 5 anos, de juvenis de 6, 7 anos, de 8 anos, né? Petizes e escolinhas, e infantis 10, 11, e iniciados 12, 13, juvenis 14, 15... E depois juniores até aos 18. Depois as idades mudam, mas ou seja, tu tens competição o ano todo durante 10 meses que tem que treinar toda a semana e jogar o domingo com outro time que tu não conheces. E não é aqueles amistosos, tu vai no time lá, depois tu visita o outro, depois o outro visita você, depois você tem que ir no outro, depois vem o outro. Então existe essa competição, ou seja, existe uma preparação maior. E aí também, automaticamente, os treinadores, há muita procura. Sim. E aí, claro, formações, cursos. Eu também cheguei a ser treinador lá em Portugal algumas vezes. Eu tenho curso da UFC também. E a paixão do futebol, a gente observa, não é só do brasileiro. Aqui tem uma preparação, como se fosse assim um início do beabá. Sim. A parte técnica, profissional. Já chega lá de uma maneira diferenciada, né? A visão é outra, né? Sim. Mas tendo também esse acolhimento psicológico, né? Consequentemente, lá num futuro minha ideia... alto, vão estar preparados para o sucesso, porque muitos também não são preparados para o sucesso por conta dessa... Isso é um projeto bem embrionário, tá? Eu já tenho alguns atletas, tá? Nos Estados Unidos e também em Portugal que eu acompanho. Inclusive, tem uma proposta aí para uma jogadora de futebol da primeira divisão brasileira, ao qual também já fiz um acompanhamento, mas bem curto, mas quem sabe no futuro a gente poderá falar o nome dela. Mas uma profissional de primeira divisão e a ideia é essa, realmente oportunizar para todos, sabes? Essa oportunidade realmente dos jovens ser acompanhado desde cedo nas questões de mentalidade para depois lá conseguir realizar o sonho. Perfeito. Alessandra, te pergunto, tu comentou da questão ali da imersão, né? Não sei se chegou a participar, já fez. Queria que você desse para a gente uma introdução, aí, um briefing aí para a gente entender um pouquinho de quem está participando, né? De quem está, de fato, em imersão, né? E aí, depois que o Joel pudesse contar para a gente de como, para ele, como profissional, né? Como ele prepara tudo isso. E também, você como empresária, como é que isso funciona na sua vida, né? Porque acho que não tem muito, né, Joel, até como separar a sua vida profissional e pessoal, não tem como você estar bem em uma, então outra, daí depois você me corrige caso eu esteja errado. Como é que foi para ti isso? Legal, então foi um projeto PAN, né? O projeto PAN é um projeto junto à associação, a ACI.
Até a gente convida todos vocês a fazerem parte da CI, vivenciar essas magnitudes que a CI hoje pode proporcionar para você associado dentro do projeto PAN. Aí tinha esse momento da imersão. Não sei bem os detalhes, Joel pode me posicionar que ele estava nos bastidores. Sim. Eu fui como empresária, né? E para mim foi uma coisa muito louca, né? Participei já de muitos outros encontros do autoconhecer, e é maravilhoso quando você consegue replicar aquilo que a vida te proporcionou a conhecer, a estudar, a virar esses como é que fala? As chaves? Como é que a gente falou há pouco aqui sobre o pessoal que engorda ali buscando conhecimento? Há pouco. A obesidade intelectual? A obesidade intelectual. Tá. Não fica só contigo, né? Sim, você compartilhar, transbordar. E para mim, né, eu, Alessandra, empresária, participando dessa imersão, foi algo assim grandioso, né? Caramba, destravei coisas ali que nem eu não sabia que eu tinha travado comigo. E esse destravamento faz com que você consiga ter uma visão diferente do negócio, né? Às vezes, de repente, você projeta tantas coisas, você estuda para aquilo, você tem esse apoio, né, da associação, de empresários, da tua carreira, mas às vezes você fala, pô, mas tá faltando alguma coisa? Ou então, não vai, por que não vai? Sobe, desce. Sobe, desce. O porquê disso, entende? E aí, nessa imersão, falando um pouco sobre mim, não sei como foram os outros, tá, Joel? E falando sobre mim, nesta imersão que tivemos no PAN do ano passado, é como se tivesse aquela magia, aquele negócio, aquela fala, aquele momento na natureza, papã. Não sei o que ele fez, ele mexeu com esse pauzinho ali, sei lá o que foi. Parece que fez se voltar para dentro de mim, né, Alessandra, e ver, bom, onde é que eu travei e por que eu travei? Né? E dali parece que desbloqueou algo ali super louco em mim e o negócio foi descolando, desmembrando. E graças ao Senhor bom Deus, né? Eu digo assim, hoje os projetos que a gente tem dentro da associação, não exclusivos só para a parte intelectual, mas de outros, de repente, segmentos de gestão, no nosso do jovem, de repente de outros que estão ali à frente, né, dentro da associação, fazem você evoluir, não só como pessoa, mas também como empresário e profissional. E também aquilo que a vida nos possibilitou aprender, a desenvolver, replicar nessa magnitude que você falou do jovem empreendedor, não só de idade ou de início de carreira, mas ideias inovadoras, né? E é através dessa consciência, acho que intelectual, que você consegue entender o que está faltando. Vamos virar a chave desse negócio, né? Dentro do núcleo, a gente consegue trazer um bocado dessas informações, esses empresários, né? Compartilhar ideias, né? E sobre o PAN, particularmente para mim, foi maravilhoso. Que legal. E aí, professor, como é que funciona isso? Então, foi um projeto que é promovido em parceria com a FACISC, né, e Sebrae. E aí os núcleos, eles podem desenhar algum projeto que possa ser aprovado dentro desse e apoiado financeiramente por esse projeto. E nós realmente escrevemos ali uma oportunidade, uma imersão de um dia, foram mais ou menos 12 horas, em conexão com a natureza, ou seja, tirar um pouco esse... Embora nós vivemos aqui numa área maravilhosa, sim, mas tirar um pouco do dia-a-dia, da correria do dia-a-dia. Então fizemos uma imersão totalmente imersa na natureza, com algumas dinâmicas de alto impacto e também de autoconhecimento. Então eu também sou professor de análise de perfil comportamental, o DISC, então fizemos a aplicação desse relatório em todos. Trouxemos ali algumas diretrizes para entender comportamentos, estilos de comunicação, estilos de liderança e depois envolverem algumas dinâmicas de grupo, espírito de liderança, porque envolvia esse projeto, liderança de mim mesmo, ou seja, e depois alguns desbloqueios, algumas induções, algumas quebras de padrão. Nós fazemos também aquelas ferramentas de alto impacto, né, que tem que ter porque às vezes o texto fora do contexto não faz sentido algum. Mas, claro, quem está dentro, às vezes caminhar sobre o fogo, fazer algumas coisas bem malucas que se faz, né, lá dentro, quebrar madeira. Então tem todo um processo por detrás, que é um processo cognitivo, que realmente vai fazer uma mudança interna bem efetiva. Então fizemos isso em apenas um dia. Normalmente ele é mais longo, ele é feito em 2 dias ou até 3, mas ali conseguimos fazer um compacto, foi bem legal. Sim.
Perfeito. Acho que isso muito curioso, isso que você trouxe, Joel, falando ali um pouco do negócio da Brasa, é um negócio que a gente já viu aí, Sim. A gente tem Instagram e tal, já deve ter visto em algum momento. Sim. Então, na verdade, pra gente que não conhece o processo, não entende aquilo, você pode estar olhando aquilo lá, não, pô, mas vai fazer isso pra quê? Sim. Mas então, psicologicamente, isso, comprovadamente, isso funciona e vai te desbloquear, isso faz todo sentido. Assim, tem que ter uma preparação antes. Porque não adianta só o cara, eu quero ficar melhor aqui, bota a brasa. Caminha na brasa sem intenção. E a gente anda na brasa mesmo, a gente anda de verdade. Até quando você vê aquele corredor, Patrick, parece uma coisa de novela, de filme. Não dá pra ir de chinelo. Nada, é descalção lá mesmo. E aí a gente só ficou lá, meu Deus, é de verdade agora, e a brasa é verdade. Queima um dedo, né? Exatamente, porque é esse enfrentamento do desafio. O desafio em si é um enfrentamento e, claro, a gente deixa aflora dentro as emoções, porque assim, as mudanças acontecem através de grandes impactos emocionais ou através de uma repetição. A repetição ela pode demorar muito tempo, o impacto emocional pode ser 2 para amanhã. Então, essas dinâmicas servem para provocar impactos emocionais, destravamento. Ou seja, bem preparado, claro, não quer dizer que aconteça com todos, mas um ou outro em uma das dinâmicas, às vezes pode ser uma dinâmica bem simples e a pessoa destrava. Então são técnicas pensadas, né, que têm toda uma ciência por detrás. Tem técnica também, é claro, mas toda a preparação antes realmente ela traz um significado muito efetivo para qualquer pessoa. Porque é uma virada de chave. É como cria uma nova sinapse neural e o negócio começa a fluir. Perfeito. Não queima o pé. Não queima? Não. Olha aí. É uma coisa diferente, né, João? Que legal. Não que queima. Legal. Bacana. E aí, agora, eu aproveito, comentou sobre ciência, vamos trazer, aproveitando esse gancho aí, da seguinte maneira. Tu comentou que geralmente precisa do enfrentamento de alguma coisa que te dê um impacto, de fato, para que tu faça isso uma virada de chave, né? Você trouxe algo que na tua vida teve, né? Em que você passou por um processo e aí você teve sua virada de chave. Mas pergunta assim, uma imersão ela é possível para que você não tenha que às vezes sofrer de uma maneira ali, que realmente você tenha que às vezes ter mais impacto, ela é possível? E o que isso tem a ver, por exemplo, com a neurociência, que eu sei que é algo que você traz nos seus cursos e palestras? O que isso tem? Então, existem vários tipos de processos e situações em si. Ali o foco era a liderança, embora, claro, liderança de si mesmo. Então é necessário trazer questões emocionais, trazer desbloqueios, entendimento de comportamentos, como funciona o ser humano, porque empresas são feitas de pessoas. Então, entender de pessoas é meio caminho para melhorar os seus negócios. Então, o primeiro passo é isso. Claro que dependendo do tipo de imersão, quando eu falo, por exemplo, que essa imersão que eu compactei ali, ela é feita em 3 dias. Até 2 ainda dá para fazer. Existem outras dinâmicas mais profundas, e aí nós podemos buscar ali perdão de pai e mãe, traumas, abusos, que é preciso uma preparação maior realmente para ter um destravamento. E ainda assim, claro, depois de uma imersão dessas, quem necessita de acompanhamento, eu também faço depois. Ou seja, não se pode deixar feridas abertas, então existe depois. Pode, claro, através de uma dinâmica, às vezes uma dinâmica ali, destravar, desbloquear alguma coisa ou trazer aflorar isso e realmente através depois de um acompanhamento e fechando isso. Então eu trabalho com hipnose, também uma técnica muito efetiva, existem várias técnicas, claro, tudo tem a neurociência por detrás. Quando eu fui estudar, primeiro eu fui aprender hipnose, depois fui estudar neurociência, porque eu queria entender por que a hipnose acontecia, por que aquilo, né? Tem que fazer sentido, tem que ir lá na raiz. Fazer sentido. Né? Então eu fui entender neurociência realmente para trazer esse mecanismo de como funciona o nosso cérebro, como nós compramos pela emoção, quanto isso afeta, quanto o nosso inconsciente ele está no controle, como o nosso racional ele faz pouquíssimas coisas e nós vivemos a maior parte do tempo na parte de buscando a razão, buscando a lógica, sendo muito críticos, muito analíticos, e também a força de vontade, é isso que ele faz. E a memória de curto prazo. Eu lembro que tem uma reunião daqui a pouco, eu lembro que do meu número de celular, eu lembro-me do meu CPF e não preciso mais nada. As memórias de longo prazo, que às vezes têm essas memórias que são os traumas, estão guardadas no nosso subconsciente. Eu gosto de dividir ali em 3, fica mais fácil de entender. Consciente, subconsciente e inconsciente. Embora na psicologia se fala muito só em consciente e inconsciente.
mas no subconsciente se encontram ali os grandes problemas, os traumas, os abusos, as memórias de longo prazo, os hábitos, que às vezes são hábitos ruins, e aí está tudo enraizado ali dentro, por isso é que é tão difícil. Eu fui entender um pouco, a neurociência veio trazer esse respaldo por detrás das tomadas de decisão e tudo mais. Então, sim, nós temos aqui o racional, mas ali realmente no inconsciente, no subconsciente é que está o real você. Perfeito. Digamos assim. E aí que vem essa questão de realmente você ir atrás de você se comandar, né? De você realmente se direcionar, né? Patrick, não é um processo fácil. Imagino que não. Eu trabalho com isso, estudo isso há 10 anos. Né? Desde que eu entrei na filosofia, eu fui atrás e já entrei nas formações de coaching, de hipnose, PNL, eu fui atrás e fiz diversos cursos. Eu fiz os maiores cursos do Brasil de hipnose, com os melhores, mais conhecidos, mais famosos. E realmente fui buscar esse conhecimento. E mesmo entendendo sobre isso, eu também tenho os meus problemas. Eu também tenho as minhas dificuldades. Eu também, de vez em quando, também fico com raiva. Aliás, eu fico muitas vezes com raiva. Só que é o quanto eu coloco energia nessa emoção. Sim. Porque as emoções nós não temos controle. Qual é a durabilidade disso? Ela surge. Se eu bater com o carro ali e alguém bater no meu carro, eu vou ficar com raiva. E a pessoa provavelmente também. Mas eu vou sair do meu carro e vou brigar com a pessoa, vou dar porrada nela, talvez eu leve a porrada. Então, ter esse conhecimento também ajuda com que, claro, eu me permita ter os meus problemas, os meus vícios, os meus desejos e tudo mais, os meus traumas, procuro estar resolvendo, já resolvi muita coisa graças a todo esse conhecimento, mas também essa consciência de que, ok, eu me permito sentir raiva, mas com que quantidade, com que intensidade, como é que eu ia dizer? Ou seja, eu sinto raiva, mas com que quantidade? Ou seja, também tem muita raiva, que se tiver muita energia nessa raiva, isso vai dar a explosão. Então, quanto mais raiva, eu consigo reduzir a energia e não partir para a briga. Né? Então, digamos que... Então, isso também me ajuda. Claro, tenho os meus problemas, entendo de como funciona, ajudo muitas pessoas, mas, como todos nós, é um processo constante e é para a vida. Né? Perfeito. A gente vai chegando próximo aqui do final aqui do nosso programa. A gente sabe aí que teríamos papo aí para horas e horas, né? Já tenho certeza disso, né? Principalmente de suas histórias e também seus conhecimentos, né? Então, quem sabe aí num papo futuro a gente pode falar mais sobre, né? E também, Alessandra, caso tenha mais alguma pergunta, aí fique à vontade aí para fazer antes da gente terminar o programa. Eu finalizo aqui a nossa parte fazendo uma pergunta. Se você pudesse resumir em poucas palavras, principalmente direcionando isso para o nosso público empreendedor, né? Os nossos empresários que fazem parte aqui da ACI, ou não, né? Mas que tem essa ambição de alcançar o tão sonhado sucesso, entre aspas, né? Porque isso é uma questão muito pessoal também. Exato. Mas, na tua opinião, o que você identificaria, ou em poucas palavras, do que você resumiria a palavra sucesso, né? Ou estar em sucesso? O que é isso para ti? Então, o sucesso é a busca constante pela felicidade. Para mim é isso. Então, e como é que eu busco a felicidade? Aí tu vai esmiuçando, né? Tu vai dividindo em partículas pequenas. O que é que te deixa feliz? E essas pequenas coisinhas, estar fazendo isso todos os dias, isso com certeza vai trazer o tão dito sucesso. Muitas das vezes a gente busca sucesso espelhado nas outras pessoas. E cada um tem o seu sucesso, a sua visão de sucesso. Para mim, sucesso às vezes é poder estar tranquilo, fazendo alguma coisa que eu gosto. Por exemplo, jogar futebol, para mim é ser sucesso. Há dias eu estava participando de uma imersão, porque apesar de eu ser trainer nessas áreas de desenvolvimento humano, eu trabalho com liderança, eu trabalho com comunicação, eu faço parte também do IEL, do sistema FIEP, então faço muitas palestras para os alunos do SESI, Senai, para os professores, faço alguns treinamentos. Então envolve ali várias áreas, desenvolvimento, tudo que envolve desenvolvimento humano, a gente aplica. Essa própria aplicação do DISC, a hipnoterapia, o qual atendo com hipnose, a programação neurolinguística e várias outras ferramentas. Então, assim, quando eu estou fazendo algo, por exemplo, no futebol, né? Que eu falei ali no começo que eu sou muito apaixonado por futebol. Quando eu estou no futebol, eu sinto uma paixão enorme. É como se eu me abstesse de tudo aquilo que está acontecendo de ruim à minha volta, né? Estou numa imersão. E há dias eu estava assim, fui buscar uma imersão porque também para atualizar e me ajudar, né? Para evoluir. Eu estava buscando essa imersão e me perguntaram assim, pessoal, qual é o sonho que tu deixaste para trás que não realizaste até hoje? E eu
eu comecei a pensar, espera lá, deixa-me ver. Cara, eu queria ser isto, fazer aquilo, fazer isto. Espera, eu acho que nunca teve nenhum sonho que eu não tenha conseguido e nunca tenha realizado. Até hoje, claro, eu falei que ia ser muito rico e ia voltar para casa e comprar a casa onde a gente vivia, eu e a minha mãe. Mas eu fui ver o preço, está 1.800.000 euros. Então está quase 10 mil reais. Então, assim, 10 milhões de reais, né? Uhum. Aí eu pensei, espera, não, talvez 12, né? Porque está 6,40, 6,50. Então eu ainda não estou nesse nível. Então foi talvez o único sonho que eu não realizei. Todo o resto, eu tenho uma sinceridade. Meu sucesso é isso. Tudo aquilo que eu coloquei na minha cabeça, eu falava, só aqui resumindo, eu quando era muito jovem, a minha mãe brincava, eu era muito bom em arrumar desculpas. E a minha mãe, quando eu não fazia algo que ela me obrigava a fazer, eu arrumava uma boa desculpa e ela dizia, tu é muito bom filósofo, tu havias de dar a um bom filósofo. E eu dizia naquela época, eu vou ser filósofo. Olha que loucura. Depois de tantas voltas, aos 33 anos, eu volto a estudar e me tornei filósofo. Quando eu fiz a formação, eu não trabalho eu não leciono. Não foi para isso. Foi pelo conhecimento. E olha que loucura, eu me tornei filósofo. Eu disse, caraca, eu dizia que eu ia ser filósofo e me tornei um filósofo. Eu falei que ia ser jogador de futebol, eu me tornei um jogador de futebol. Eu ia viajar, eu viajei já ao mundo, Estados Unidos e vários outros países, continentes. Cara, tipo assim, até hoje, tudo aquilo que eu desejei para mim, eu tive realizações. Então, assim, ter sucesso é isso, é você colocar metas, objetivos, desejos e realmente ir atrás deles. Fazer acontecer, porque não espero com Deus ou as estrelas, é isso, fica aqui a mensagem. Não fica à espera que Deus, as estrelas ou o horóscopo chinês, ou seja lá o que for, realize os seus sonhos. Coloca uma data nesses sonhos e vá atrás, tenha ação, que tudo se realizará e com certeza você encontrará o sucesso. Perfeitamente. Acho que fica difícil a gente terminar o programa de uma outra maneira que não seja essa, né? Nossa, deixou bem para... Acho que assim tá bacana, né? Tá show de bola. Então, tá bom, gente. Obrigado demais a presença de vocês aqui hoje, tá, Alessandra? Patrick, agradeço aí em nome da CI, né? Opa! Essa oportunidade novamente e a gente conhecer um pouco mais, né? Do Joel. E fica aquele convite para toda a nossa população aqui de Rio Mafra e região, para você que quer entender um pouco mais sobre os nossos processos, sobre todos os benefícios que hoje a CI tem para a sua empresa, vem para cá, gente, se associe, é baratinho e tenha certeza que vai fazer total diferença aí na sua empresa e também no desenvolvimento interno aí do seu empreendimento. Com certeza. Joel, obrigado mais uma vez, sucesso, muito obrigado pelo tempo disponibilizado aqui pra gente do Asimcast, tá? A gente ficou muito feliz aqui com a tua presença. Obrigado. Valeu. Obrigado por tudo. É isso aí, gente. Tchau. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam no Asimcast. A gente vai ficando por aqui. Em breve, novos episódios. Fica com a gente, porque vem sempre muita informação de muita qualidade, como foi hoje aqui. E é isso. Até o próximo e valeu!